sala de aula com jovens e adultos que voltaram a estudar, o que não faltam são experiências de vida variadas. A dona Valdomira, aos 89 anos, é um exemplo de perseverança. Há mais de uma década, ela tem prazer em frequentar as aulas. Só de mim vir aqui me apresentar, para mim é uma alegria. É uma alegria, porque eu na minha casa, agora eles são em 4, né, na minha casa. Mas a gente fica lá, é duro. Então eu estando aqui, eu tenho meus amigos, eu tenho minha professora, né? Eu como, eu bebo muito gostoso, contente. Então meu prazer é esse. Já para Flora, há um ano esse espaço tem sido um apoio para recomeçar. Depois da morte do marido, ela decidiu que retomaria os estudos interrompidos na adolescência. Depois que passou tudo, eu falei, eu vou buscar algo que que vai me ajudar bastante. Eu gosto muito do aprendizado. Aí eu comecei e já vai por quase um ano, né? Já peguei as primeiras férias, vou agora. E graças a Deus foi muito bom para mim. Tirei bastante dúvidas assim que eu tinha, né? Que eu ainda tenho, estou tirando. E para mim foi muito importante. E por que não usar essas histórias como base para o aprendizado da escrita e da leitura? Foi isso que os professores também se perguntaram e, ao longo deste ano, passaram a explorar, por meio do relato de experiência de vida, um gênero textual que tem a função de documentar memórias e vivências, estimularam os alunos a escreverem a própria história. A Selma, professora da Valdomira e da Flora, conta que o maior desafio foi trabalhar um recorte com os alunos, porque eles são participativos e têm muito a contar. E cada um está em uma fase de aprendizagem. Por isso, as atividades tiveram que ser orientadas individualmente. A minha sala é multisseriada, então eu tenho alunos em fase de alfabetização ainda e tenho alunos que já sabem ler e escrever bem. Então, aqueles que já estão alfabetizados, eles conseguiram relatar e os alunos na fase de alfabetização, eu fui ajudando eles enquanto eles relatavam. Mas essa fase oral dele, essa parte oral é muito importante no processo também, né, de desenvolver a linguagem, de memória. A Laís, professora da Educação Especial, também precisou desenvolver uma estratégia para auxiliar alunos com deficiência a participarem da atividade. Então eu utilizei a gravação como recurso, como instrumento. Depois eu fiz a transcrição do que foi gravado, né? Então a gente fez a transcrição e aí, com esse texto transcrito, a gente observando os marcos do gênero e fazendo as alterações que eram necessárias. Então, de pronome, de nomes, para o texto ficar adequado aí ao gênero. Esses recursos e estratégias, ela garantiu para os alunos com deficiência e os sem deficiência que ainda não tinham consolidado a alfabetização. Então, todos conseguiram participar utilizando também a gravação. A Educação de Jovens e Adultos vem dar essa oportunidade para esses alunos, para essas pessoas que não puderam concluir os seus estudos ou que nunca tiveram a oportunidade de estar em uma sala de aula. Para que a Selma, a Laís e professores de outros 5 polos de educação de jovens e adultos do município pudessem aplicar essa atividade em sala de aula, primeiro eles passaram por um processo de capacitação. Foram 4 meses de encontros quinzenais como esse, durante as ATPCs, as aulas de trabalho pedagógico coletivo. Aqui os professores se reuniam com as coordenadoras de área do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais da Secretaria de Educação do município. A gente sempre teve uma necessidade de ter um trabalho com a alfabetização e a leitura escrita inicial. Então essa necessidade de formação ela existia. Então, a gente sempre conversava com o pessoal do departamento pedagógico para a gente buscar esse trabalho para ser realizado com os professores. Ter um olhar mais efetivo para a educação de jovens e adultos, que ela é diferente do fundamental regular. A dinâmica era simples. As sequências didáticas para o desenvolvimento do relato de experiência de vida eram apresentadas nas reuniões. Os professores então levavam para a sala de aula e faziam um trabalho de produção textual com os alunos. O relato de experiência, ele mobiliza a memória, né? E ao mobilizar a memória, a gente tem aí várias temáticas.
E isso favorece ao aluno, porque ele não precisa pesquisar determinados assuntos, né? É legítimo dele aquele conteúdo e isso facilita, né, no ato da produção de textos, seja ela oral ou escrita, né? Além de que é também uma oportunidade dele se enxergar como um sujeito que produz história. Na reunião seguinte, necessidades e dúvidas encontradas eram debatidas em grupo, sempre para que o aluno se tornasse o protagonista da atividade. Quando a gente tem esses cursos de formação é muito importante, né? Enriquece muito, porque traz elementos, né? Às vezes diferenciados, que a gente ainda nem conhece. E para eles eu vejo que isso é importante porque eles se sentem assim, protagonista, né? Eles não são mais ali... Eles não estão ali em último lugar, talvez, que muitos se sentem assim, né? E então eles veem que a importância que eles têm. Eu penso que esse momento de planejar é o que fez tudo dar certo, né? Então, a gente pensa, a gente entende o que é que tem que ser feito, a gente planeja o que vai acontecer em sala de aula e a gente executa. Então, é começo, meio e fim. Eu acho que foi isso que garantiu o acesso dos estudantes da educação especial e que garantiu o sucesso do trabalho como um todo. E sucesso é mesmo a palavra que resume essa experiência. O engajamento para a atividade foi tanto que refletiu na qualidade dos relatos e o Departamento de Planejamento decidiu reuni-los em um livro. Logo, essa informação chegou aos polos participantes da atividade e despertou ainda mais o interesse dos alunos. Aqui na unidade do Jardim Petrópolis, enquanto a atividade estava sendo realizada, o Tiago, que tem deficiência visual e frequenta as aulas desde o ano passado, teve uma ideia. Eu fiquei preocupado nas pessoas que não conseguiriam ler. Eu falei, a gente vai lançar o livro escrito, mas e as pessoas que não conseguem ler? Aí eu pensei assim, pensei calmamente e falei, bom, se a gente vai fazer um livro escrito, a gente podia fazer livro a áudio. A Denise, professora da turma, que também participou dos encontros de capacitação, levou a sugestão do Tiago para as coordenadoras de área. Na hora, parei, pensei e falei, Tiago, você tem razão, né? O livro ele tem que ser acessível para todos, né? E vou levar o seu questionamento para o pessoal lá. Você vai ser ouvido. Levei para elas no curso. Na hora, elas abraçaram a ideia. Não, realmente, nós temos que fazer esse livro falado, né? Para que todos possam ouvir. Enquanto a Denise em sala trabalhava diferentes ferramentas para que os relatos fossem desenvolvidos a partir da necessidade de cada aluno, a Eliane, que coordena a área de educação especial, recebeu a ideia e pensou que poderia viabilizá-la com o apoio do Laboratório Biblioteca Falada da Unesp em Bauru. No mesmo dia eu entrei em contato com a professora Sueli e comentei com ela, falei, professora, a gente está fazendo aqui no departamento, as meninas estão fazendo um projeto junto com o pessoal do SEJA e tal, existe essa possibilidade? E logicamente que ela no mesmo instante me falou, lógico que tem possibilidade, vamos conversar e vamos pensar. A gente tem aqui o estúdio, a gente tem a possibilidade de vocês gravarem aqui. Já me deu um monte de ideias no mesmo instante, que é o papel da escola, né? A gente poder pensar de todas as maneiras para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. E principalmente quando tem uma situação tão peculiar como essa, que é de falar de uma realidade tão específica e dar voz às pessoas em que muitas vezes ficaram à margem, ficaram sem essa possibilidade ao longo de sua vida, né? Depois de um primeiro contato com o Laboratório Biblioteca Falada, as professoras vieram aqui para a sede no campus da Unesp em Bauru. O objetivo era compreender, junto com a equipe, quais seriam as etapas do processo de criação de um livro falado. Está na origem da Biblioteca Falada trabalhar a partir da demanda e não a partir do que a gente acha que as pessoas precisam. Então, a partir do momento que veio essa demanda, a gente pensou, é uma ótima iniciativa, é uma ótima forma de a gente trabalhar pensando também em formação, pensando em informar as pessoas para que elas também produzam áudio, também sejam locutores, também possam atuar como protagonistas, né, na produção do livro falado.
Por esse motivo, a sugestão foi que os professores das turmas e as coordenadoras dessem voz aos relatos. Assim, mesmo os alunos que não leem estariam representados. E o desafio foi aceito. Com os textos prontos, os alunos do Biblioteca Falada ofereceram aulas de locução e então começaram as gravações. Com 19 anos, saí de minha cidade, Piancó, na Paraíba, e fui trabalhar em Brasília, Distrito Federal. O Tarek acompanhou todas as locuções e fez a edição dos áudios. Conforme foi acontecendo o projeto, eu fui vendo ele se materializando e falei, nossa, que legal, sabe? Então eu estou realmente bem empolgado para finalizar ele e colocar ele no dia a dia, para levar para os alunos, fazer o lançamento do livro e do áudio, né? Um sentimento experimentado por todos os participantes. Estar numa possibilidade de representar esses alunos enquanto falam, né? De trazer esses relatos para uma experiência viva, é algo muito significativo, porque nem todos eles conseguiram fazer esse registro de forma escrita, por vários motivos. Alguns estão ainda em processo de alfabetização, outros têm a dificuldade ainda na oralidade, mas trazer essa história de vida, que eles têm muito a contar, todas as oportunidades, eles trazem relatos novos de superação, de situações de passados bastante assim, marcados com sofrimentos, dificuldades, mas que todos trazem a relevância da importância dos estudos, da retomada dessa aprendizagem, de voltar aos bancos escolares. Então foi algo muito gratificante. E a gente acredita que não termina aqui, que esse trabalho ele vai se expandir e virão novas oportunidades a serem desenvolvidas através desse material produzido. A gente foi além daquilo que a gente... Depois de 8 meses de muito trabalho e dedicação, chegou o dia do lançamento do livro físico e da versão falada. Alunos e professores dos polos de ensino de jovens e adultos se reuniram no Centro do Professorado Paulista para celebrar. Teve depoimento de quem fez parte da iniciativa e música para embalar a conquista. O livro, Tecendo Fios da Memória, foi impresso com 89 histórias de vida. Os 400 exemplares custeados pela Secretaria de Educação foram entregues a cada um dos participantes. Na terceira página, um aviso indica que, por meio do QR Code, é possível também ouvir cada um dos relatos. Em cada folhear de página, a certeza de que é possível ser protagonista da própria história e que a educação é o caminho, independentemente do tempo que leve para se concretizar. É muito gratificante olhar para os alunos e ver a felicidade, a alegria deles, em ver os seus textos impressos, materializados no livro. Então é um momento de gratidão, assim, de agradecer por todo o esforço que foi feito para ver o resultado no rostinho de cada um deles. Assim. Para quem acompanhou a história até aqui, deve estar se perguntando, e o Tiago? Será que o livro ficou do jeito que ele imaginava? Estou pulando de alegria desde cedo, que até agora eu não estou acreditando que ele está nas minhas mãos. E eu falo que eu não acredito até agora que eu estou aqui. Pode acreditar, Tiago. Essa é a missão da educação de jovens e adultos.